Pastor Nicolas, na sua opinião, Judas teve escolha ou foi predestinado, nasceu para ser o traidor, e por quê? São duas verdades que a Bíblia afirma e nós caminhamos lado a lado. Então, eu defendo que Judas foi predestinado. Doutor Vailate, e aí, Judas teve escolha ou foi predestinado? E a primeira resposta justamente é esta: Judas traiu Jesus porque Deus, que determina todas as coisas, ele, por exemplo, também determinou que Judas o trairia. A paz de Cristo, amados. Mais um debate polêmico aí. Você está no canal Motivando com Jesus. E aí, o que você acha? Judas teve escolha ao trair Jesus ou já estava no destino dele essa traição? Sua opinião é muito importante aqui para nós. Deixa suas opiniões no comentário e vamos lá para o corte. Bom, eu acredito que Judas foi predestinado para ser o traidor. Do modo como o tema está formulado, é importante a gente fazer uma ressalva inicial, porque eu não acredito que Judas tenha sido um robô, como comumente o calvinismo é atacado, né? É um espantalho que criaram. O calvinismo, a doutrina calvinista, não prega que os seres humanos são robôs, que não têm vontade. O que acontece é que a vontade do homem e o exercício dessa vontade está dentro da soberania de Deus, na visão calvinista. Então eu acredito que Judas foi predestinado, mas tudo que Judas fez, ele fez porque ele quis. Tanto que ele é responsabilizado por isso. Essa é a famosa tensão que, inevitavelmente, nós vamos cair aqui, né? A tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Porque nós vemos que Deus opera nos indivíduos, Deus decreta todas as coisas. Eu defendo que Deus decreta os detalhes da vida dos indivíduos, de todos os indivíduos. Mas isso, de uma maneira misteriosa, não torna os indivíduos inocentes ou indesculpáveis pelas coisas que acontecem. Não torna Deus culpado do mal. Pode falar, mas como assim, pastor? Isso é uma contradição. Não, um paradoxo. É algo que são duas verdades que a Bíblia afirma e nós caminhamos lado a lado. Então, eu defendo que Judas foi predestinado, porque, por exemplo, o texto de João 17:12, que é um texto chave para essa discussão, Jesus fala: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então o que a gente percebe aqui, até o autor faz um jogo de palavras, porque ele fala que se perdeu e é o filho da perdição, mostrando que aquilo não foi um acidente, mas era uma característica de Judas. Judas já estava nos trilhos para aquilo, ele foi colocado nos trilhos para aquilo, não foi um acidente de percurso. Jesus não deixou Judas escorrer entre as mãos, isso já estava no conhecimento de Jesus. E o mais importante desse trecho é a passagem que fala ali que isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, referindo-se aí às profecias a respeito de alguém que trairia Jesus. A discussão pode caminhar no sentido de que precisava ser Judas ou poderia ser qualquer outro. Isso aí ao longo do debate a gente pode tratar. Mas essa expressãozinha, ela aparece pelo menos mais 2 vezes ou 3 vezes no Evangelho de João, João 13, João 19, 24 e João 19, 36, mostrando essas profecias que se cumprem a respeito de Jesus e a respeito de Judas, inclusive. Então é algo muito forte no Evangelho de João, que realmente Deus escolheu Judas para esse propósito. Okay. E é claro que isso se expande para outros personagens aí que a gente vai discutir ao longo do programa. Espero que nesse debate, eu tô achando que a câmera tá muito para cima. Diminui aí, por favor. Eu tô muito teto. Eu espero, Nicolas, que nesse debate você consiga em algum momento ter essa oportunidade de destruir esse espantalho e explicar como funciona. Se ele não é um robô, conforme você está dizendo, uma frase que eu pensei aqui, ele traiu porque ele quis, mas ele não tem livre-arbítrio. Então, como entender essa tensão aí? Doutor Vailate, e aí, Judas teve escolha ou foi predestinado? Bom, por que Judas traiu Jesus? Nós poderíamos dar pelo menos 2 respostas básicas a esta questão. Uma delas, aquela que o Nicolas deu. E a primeira resposta justamente é esta: Judas traiu Jesus porque Deus, que determina todas as coisas, ele, por exemplo, também determinou que Judas o trairia. Mas ele fez isso de tal forma, argumentam os nossos irmãos calvinistas, tal forma esta que nunca pode ser explicada, nenhum calvinista consegue explicá-la. Premissa 1, Deus determina todas as coisas, e o Nicolas concordará com essa premissa. Claro. Aliás, ele vai concordar com todo o silogismo, né? Premissa 2, os pecados de Judas não é só a traição, esse ponto é importante.
os pecados de Judas, tais como, por exemplo, a sua ambição pelas 30 moedas de prata, a sua ladroagem, porque o texto bíblico diz que ele era ladrão, a sua traição de Jesus, o seu afastamento do apostolado e o seu suicídio por enforcamento são coisas. Conclusão, logo, Deus determinou todos os pecados de Judas, mas ele fez isso de tal forma a se isentar, digamos, moralmente. Ele não tem nenhuma culpabilidade por isso, e a culpa toda é de Judas. Isso para mim não é um paradoxo, isso é uma profunda, escancarada, clara e evidente contradição. Mas, se Deus então determinou todas as coisas, incluindo todos os pecados de Judas, então é impossível não chegar à conclusão lógica de que Deus é o autor do mal e do pecado. Além disso, se Deus determina tudo o que acontece, então a liberdade, ela é um conceito meramente ilusório e não algo real. Nós vivemos simplesmente num mero teatro e nada mais do que isso. Uma segunda resposta, que é a que eu advogarei nesta manhã, respeitosamente, evidentemente, ao meu interlocutor e a todos os queridos irmãos calvinistas e de outras perspectivas teológicas, é a seguinte: Judas traiu Jesus livremente, podendo não tê-lo traído. Mas como Deus é onisciente, logo ele sabia desde a eternidade que Judas trairia livremente a Jesus. Então, de posse desse conhecimento, Deus simplesmente inspirou o registro desse fato e dessa traição nas Escrituras. Então, eu acho que essa explicação é mais condizente com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Existem outros pontos que o Nicolas mencionou, por exemplo, sobre o filho da perdição, que eu não sei se agora eu também não quero monopolizar o debate. No momento apropriado eu responderei ponto a ponto que ele falou, João mas 17. eu não quero atrapalhá-lo. Ok. Nicolas, vamos lá. Bom, é interessante que esse paradoxo que eu mencionei, eu acredito que ele não seja uma contradição real, é uma aparente contradição porque nós temos uma mente limitada. É importante a gente lembrar que tanto a visão calvinista como a visão arminiana lida com paradoxos, porque a Bíblia é um livro, é uma revelação divina, então existem verdades que transcendem o nosso entendimento. Por exemplo, nós lidamos com tensões lógicas no que diz respeito à Trindade. Nós somos seres unipessoais ou monopessoais e nós estamos tentando aprender um pouco mais, nos relacionarmos com Deus que é três. Até a nossa linguagem tropeça nisso. A mesma coisa vale, por exemplo, para a união hipostática. Jesus tendo uma natureza humana e uma natureza divina. Nós não temos essa realidade, então isso foge do nosso escopo. E eu acredito que o caso da responsabilidade do homem, da soberania de Deus, seja mais uma tensão lógica que a Bíblia põe e que o autor bíblico não está preocupado em nos explicar. Ele apenas coloca ali e nós temos que caminhar com isso, afirmando as duas verdades. Não é uma ou outra, é uma e outra. Ainda que na nossa lógica isso não seja possível alinhar isso. E é interessante que o pastor Augusto comentou da acusação que comumente é feita aos calvinistas de que Deus, ele por controlar tudo, ele seria então o autor do mal. Mas é interessante que o próprio Armínio, ele via a questão de um jeito diferente, que é um jeito calvinista, até é engraçado, ironia, né? Mas olha só, Armínio pensava de forma semelhante. Estou lendo aqui um trecho de As Tocantes Verdades da Flor, o livro do pastor Marcos Durão Conato, que cita Armínio. Armínio pensava de forma semelhante, dizendo que todas as ações, agora é aspas do Armínio, todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina, devendo ser empregada apenas uma cautela para não se concluir que Deus é o causador do pecado. Isso está na Declaração de Sentimentos, na seção 2. Ou seja, para Armínio, que, claro, bebeu ali do calvinismo, teve contato com isso e tudo mais, existe essa realidade. Então ele lidava com isso muito bem. Ele falou, olha, a gente não entende isso, mas tudo tem que ser dado à providência de Deus. A providência de Deus é a administração de Deus da história, de todos os detalhes. O que a gente não pode fazer é falar que Deus é o culpado do mal, falar que Deus é o culpado do mal moral. Então é isso que nós não podemos fazer. Quando nós falamos especificamente de Judas, nós temos outros textos que mostram a figura de Judas como um personagem que foi escolhido por Deus especificamente e que não tinha como desistir de trair Jesus porque ele havia sido destinado para isso. Por exemplo, em Atos 1,16, quando os apóstolos fazem uma avaliação retroativa de tudo que aconteceu, dirigidos pelo Espírito Santo, eles dizem o seguinte: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Está em Atos 1,16. Quando nós olhamos
outros personagens bíblicos, agora saindo um pouquinho de Judas, nós percebemos que Deus escolhe não apenas indivíduos para fazer o mal, como no caso de Judas, mas escolhe indivíduos também para fazer o bem. Se nós aplicamos uma máxima a Judas, nós precisamos aplicar a máxima também aos demais. Então, no caso de Jeremias, em Jeremias 1, versículos 5 a 7, está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aqui, conhecimento como uma escolha de relacionamento, pelo menos é assim que nós entendemos a esse termo aqui. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E é interessante que na sequência Jeremias fala: então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias está tentando passar para frente, falando: não, isso daí não rola para mim. Se ele tivesse liberdade, ele teria pulado fora, mas olha o que Deus fala na sequência, ele corta as linhas de Jeremias, né? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Saindo de Jeremias, nós chegamos em Paulo. Lá em Gálatas 1, ele diz o seguinte, versículos 15 e 16: quando, porém, ao que me separou, a ideia aqui de separar é colocar a parte para um propósito específico. Esse é o termo usado ali. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detência, não consultei em carne e sangue. Ele continua defendendo seu apostolado. Então, a gente vê que Judas foi escolhido para trair, Jeremias foi escolhido para profetizar, Paulo foi escolhido para ser apóstolo, e nenhum deles poderia ter escolhido algo diferente, porque Deus havia determinado isso para eles antes mesmo deles nascerem. Então, quando a gente coloca todos esses textos lado a lado, a gente vê realmente que Deus determina os detalhes das vidas dos indivíduos. E outros textos que eu quero mostrar aqui também, que falam a respeito desse assunto. Ok, doutor. O Nicolas falou várias coisas aqui, eu vou tentar mais ou menos aí trabalhá-las, né? O tempo é muito pouco, né? Então vamos lá. Primeiramente, ele citou a Trindade e a união hipostática como mistérios. E eu concordo com isso. Normalmente, qualquer cristão protestante evangélico concordará com isso. Disso não se segue, por exemplo, que quando falamos da soberania divina e da liberdade humana, de fato existe esse mistério. Eu transborde o mistério da Trindade e da união hipostática para a soberania divina, ou seja, Deus determina todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele faz isso de tal forma esta que simplesmente é um jargão que é impossível de ser explicado, e a meu ver, claro, respeitosamente é contraditório. Eu não posso transbordar isso para esse conceito de responsabilidade humana. Ele citou o texto do livro do pastor Marcos Granconato, que eu aliás conheço também, citando Armínio, mas Armínio disse muito mais do que ele disse. Ele citou um trecho seletivo, ele não citou outros trechos muito mais importantes que este, onde Armínio critica Calvino e Teodoro de Beza, e ele diz que ele apenas aceita que Deus decreta ativamente coisas boas, mas permite as más e os pecados. Isso ele não citou no livro, só para corrigir esta citação. Ele citou também Jeremias, Paulo sendo escolhido. Paulo, ao longo do livro de Atos, ele vai dizer que ele não foi desobediente à visão celestial. Não há um determinismo rígido em que ele não poderia de jeito nenhum obedecer a Deus. Ele diz: eu não fui desobediente, o que implica dizer que ele poderia ter desobedecido a Cristo. Quanto à ideia do determinismo, o determinismo, entendo eu, tal como advogado pelo Nicolas, de forma geral, que é uma perspectiva compatibilista, onde Deus decreta todas as coisas, determina todas elas, como ele realmente mencionou, e ao mesmo tempo o homem é livre. Existem pelo menos 5 razões pelas quais esse tipo de determinismo não funciona, e eu rapidamente vou citá-las. Primeiro, esse determinismo causal universal divino, ele não pode oferecer uma interpretação coerente das Escrituras, porque existem vários textos das Escrituras onde as pessoas, ao serem punidas, ao serem julgadas, ao serem recompensadas, ao serem elogiadas, isso pressupõe o tipo de liberdade libertária, como por exemplo Armínio defendia, ainda que ele não usasse essa terminologia e ela fosse posterior. Em segundo lugar, o determinismo causal universal, ele não pode ser afirmado racionalmente. Não é algo racional. Por quê? Se alguém passa a acreditar que o determinismo é verdade, como é o caso do Nicolas e de todos os calvinistas que pensam igual a ele, então, o Nicolas e todos os calvinistas também têm que acreditar que a razão que os levou a acreditar nisso é simplesmente que eles foram determinados a acreditar nisso. Então, não se tem condições de fato de sopesar os argumentos pró e contra de se decidir, por exemplo, livremente com base nisso. Então, nesse caso, quando você percebe que a sua decisão de crer no determinismo, ela mesma foi determinada por Deus, logo isso não é algo racional. Ele não está defendendo isso racionalmente, ele
simplesmente está fazendo aquilo que o determinismo invisível mandou sinapses para o cérebro dele, o que ajudou a dar ignição na boca dele, e ele está simplesmente reproduzindo isso mecanicamente, por mais que ele não admita isso. Essa é a conclusão lógica. Em terceiro lugar, o determinismo universal divino, ele torna Deus o autor do pecado e nega a responsabilidade humana, como nós mencionamos, por mais que também se negue isso de forma geral. Em quarto lugar, o determinismo universal divino, ele anula a agência humana. Ora, se Deus determina total, meticulosa e exaustivamente todas as coisas, Deus determinou que o Nicolas estivesse anotando agora, inclusive, as minhas observações. Por exemplo, então ele não é livre para fazer o que ele faz. Então, ele simplesmente é um instrumento, como um pedaço de madeira que alguém pega e funciona como uma alavanca. Ele não é um agente real. Ele é simplesmente um instrumento, como um revólver na mão de um policial, de um bandido, onde um agente único é real, é aquele que o atira. Então, todos nós passamos de meros instrumentos. Eficaz apenas para aquilo que foi criado. Perfeitamente, mas nós não temos, portanto, a nossa volição. Por quê? Porque ela nunca pode contrariar a vontade divina. E em quinto lugar, o determinismo divino universal, ele transforma a realidade em uma farsa. Tudo é um mero teatro de forma geral. Agora, se você me permite, caminhando um pouco mais adiante, o Nicolas citou o texto de Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a 7. Eu quero citar 3 textos de Jeremias. E esses 3 textos, eles são interessantes porque eles desmentem a ideia normalmente propagada, que, por exemplo, quem colocou o futuro lá para que possa conhecê-lo, então Deus necessariamente deve tê-lo colocado. Será que é isso mesmo? 3 textos de Jeremias desmentem isso. E se eu tenho um único texto que funciona como exceção, ele destrona todos os demais pontos relacionados a essa perspectiva. Jeremias 7, versículos 30 a 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Jeremias 19:5. Porque edificar nos altos de Baal para queimarem os seus filhos em holocausto a Baal, que nunca ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Jeremias 32:35. E edificar nos altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Ora, como Deus pode ter determinado ou colocado no futuro esses vários pecados mencionados por Jeremias, se o próprio Deus, nos textos que acabei de ler, diz que nunca ordenou que tais pessoas praticassem os pecados que eles praticaram? Portanto, Deus não colocou esses pecados lá no futuro, apesar de pré-conhecê-los. Então, eu caminharia por aí por enquanto. Ainda está faltando eu responder a fala dele sobre João. Daqui a pouco chegaremos lá. Vamos lá, Nicolas. Legal. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos respondendo e adicionando, né? Vai nessa dinâmica aí. Porque o tempo não vai permitir. Não, reconheço que não vai chegar ao fim. Muita coisa. E é uma tensão de séculos. Então, não é um debate de uma hora que a gente vai conseguir sanar isso, né? É verdade. Mas vamos lá. O pastor Augusto comentou da questão da aparente irracionalidade da visão calvinista. Eu reconheço que é algo que a nossa mente não consegue entender completamente. Isso não é um jargão, não é uma frase vazia. É algo real, nós não conseguimos entender. Ok. Mas nós precisamos lembrar que, em termos de revelação e razão, a revelação é maior do que a razão. Existem coisas que a nossa razão não alcança. E onde a razão não alcança, a revelação, ela completa. Aquilo que Deus revelou é maior do que aquilo que nós podemos entender. Mesmo que Deus revelou. Imagina que ele não revelou, então. É impossível da gente entender mesmo. Mas mesmo naquilo que ele revelou, tem coisas que a nossa razão não consegue entender completamente. Então, é importante que o ouvinte tenha isso em mente, essa máxima. A revelação é mais importante, é maior que a razão, não o contrário. A razão não pode ser maior que a revelação, porque senão eu coloco Deus numa caixinha da razão humana. E ele mesmo fala, os meus pensamentos são muito maiores do que o de vocês. O apóstolo Paulo fala que os pensamentos de Deus são insondáveis, inescrutáveis. Não dá para você seguir esses caminhos aí. Então nós, como seres humanos, precisamos nos unir aí aos teólogos do passado que falavam que Deus faz algumas coisas de modo que nós não a compreendamos para que nós sejamos sempre os alunos e Deus seja sempre o mestre. Quanto à questão, outra questão que o
que o pastor Augusto comentou, dos textos de Jeremias, realmente o texto fala, nunca lhes ordenei, né? Nem isso passou pela mente. Aqui o texto está falando, creio eu, da vontade revelada de Deus. Existe um contraste muito útil entre vontade revelada e vontade decretada. Vontade revelada diz respeito às coisas que Deus revelou que Ele espera que nós cumpramos. Então você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode matar. São os mandamentos de Deus. De fato, Deus nunca ordenou que o povo de Israel queimasse os filhos e as filhas. Ele abomina isso. Inclusive, ele ordenou o contrário. Não façam esse tipo de coisa como os povos dizem aí. Então, de fato, Deus não ordenou. Agora, nós não podemos dizer aqui que o texto está falando da vontade decretada de Deus. Porque a vontade revelada, como o próprio nome sugere, é aquilo que Deus revelou para nós. Então, eu tenho conhecimento disso. Você está dizendo que tem dois tipos de vontades de exatamente. Deus, por exemplo, uma revelada e outra decretada. Isso, e uma contraditória. E uma a gente tem acesso e a outra não é uma contraditória, outra. É assim. Não, tem que ser contraditório. Se uma ele falou, outra não, é assim. Paulo fala, a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso é a vontade revelada de Deus, ou seja, Deus revela o seu caráter, Deus revela os mandamentos, como Ele quer que nós vivamos. Qual é o alvo de Deus para a nossa vida? A vontade decretada diz respeito aos eventos da história, do futuro, da minha vida pessoal, que nós não temos conhecimento. Isso Deus não revelou para nós. Para o leigo que está ouvindo a gente, o que é decretado? Decretado é aquilo que é instituído por Deus, aquilo que Deus colocou para acontecer na história, aquilo que Deus escolheu para acontecer na história. Então, por exemplo... Mas Ele revelou? Ele não nos revelou. Ele não nos revelou tudo. Por exemplo, Deus nos revelou que Jesus vai voltar. Então, vamos entender o que é decretado e o que é revelado, porque para mim é a mesma coisa. Não. Decretado diz respeito aos eventos da história. Mas ele decretou para quem? Ele decretou na história. Para quem? Para ele mesmo. Ele decretou para tudo. Para ele mesmo? Tudo da história é um decreto. Assim é a visão calvinista. Tudo na história passa por um decreto. O pressuposto da visão calvinista está nos decretos de Deus, assim como o pressuposto, um dos pressupostos do arminianismo está na liberdade humana. São pressupostos. Os decretos também, Isso. Apenas a ordem é que muda. Então, são pressupostos que nós temos. Então, os decretos de Deus, alguns ele falou na Bíblia, outros não. Por exemplo, Jesus vai voltar, isso é um decreto. Isso vai acontecer. Não tem, isso aqui nós concordamos. Não tem como Jesus não voltar. Sim. É a ortodoxia cristã. Então, mas se ele não revelou alguns, como você sabe que é decreto? Se ele não falou pra ninguém? Não, então, ele revelou. Com que ferramenta? Ele revelou, ele falou, este é o meu decreto para a história, isso vai acontecer. Quando nós falamos de vontade revelada, é o exemplo aqui. É algo relacionado à santificação, à minha vida, ao ideal de Deus pro povo dele. Ele queria ou não queria que o pessoal queimasse os filhos a Moloque? Ele não colocou isso por mandamento. Quando o povo fazia isso... Mas a vontade oculta... decretiva quis que eles fizessem. Exato. Você entendeu? Então a vontade de Deus é contraditória, é o que eu já me antecipei a dizer. Não é contraditória. Deus é que são duas realidades que nos ajudam a ser. É simples isso. Assim, Deus quer que eu seja santo. Sim, Deus quer que eu seja santo. Isso ele revelou pra mim. É o meu alvo. É aquilo que eu tenho que buscar. Mas será que Deus me escolheu para ser crente? Será que Deus escolheu tal pessoa para ser crente? Isso Deus não revelou. É um decreto que está só na mente de Deus. E conforme a história vai sendo executada, esses decretos vão aparecendo na história. Mas no momento que uma coisa se choca com a outra, como nos 3 textos apresentados... Sim, não qual é a verdade? Não se choca, porque aqui está falando da vontade assim, revelada. No texto ele diz assim, ó, eu não mandei que vocês queimassem os filhos a Moloque. Ou seja, eles desobedeceram. Ou seja, eles foram contra aquilo que Deus revelou. Que desobedeceram o decreto? Como eles desobedeceram se eles não têm vontade? Não, mas eles... eu não disse que eles não têm vontade. Sim, mas já voltamos ao paradoxo. Era decreto de Deus lá atrás que eles caíssem nisso. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está colocando culpa sobre eles. Okay. E como que o texto... Peraí, rapidinho, só deixa eu avançar mais um pouquinho. Como que o texto está colocando culpa sobre eles? Olha, eu revelei a minha vontade e vocês não cumpriram isso. Agora, a mecânica por trás dessa desobediência não está no texto. E a vontade era que não matassem as crianças. A vontade... que não queimassem os filhos. A moral de Deus revelada ao homem é que não fizesse isso. Eles desobedeceram. Só que por debaixo dos panos tem outra vontade. Existe uma mecânica acima desse texto que nós não entendemos, que Deus decretou que isso aqui acontecesse. E aí é um paradoxo, aí não tem como sair. Agora mas aí eu tenho que passar pra ele, então. Mas deixa eu só avançar mais um pouquinho aqui. Aí a gente vai fazendo um bate-bola. Anota aí. Olha aqui, no livro Deus é Soberano, de A.W. Pink, uma obra excelente, referência nesse conheço assunto. já. Muito boa. Diz assim, poucos, por certo, serão aqueles que ao ler este livro virão a questionar a afirmação de que Deus sabe todas as coisas e delas tem presciência.
Isso nós concordamos. Mas talvez muitos hesitem quanto a ir além desse ponto, que é o caso do pastor Augusto, do arminianismo. Mas é óbvio que se o Senhor Deus conhece de antemão todas as coisas e que também as preordenou, não é mesmo? Não é evidente que Deus conhece de antemão o que virá a ser porque Ele mesmo decretou? A presciência de Deus não é a causa dos eventos, pelo contrário, os eventos são efeitos do seu eterno propósito. Quando Deus decretou que algo acontecesse, sabia que aconteceria. De acordo com a natureza das coisas, não se pode saber acerca do que há de ser, a não ser que seja algo que sucederá com certeza. Nada é certo que acontecerá, a não ser que Deus o tenha determinado. Então aqui há uma questão lógica, porque, como o pastor Augusto colocou, se há um futuro no qual Deus tem apenas conhecimento, e é comumente dito, né, simplificado, quem colocou o futuro lá, a questão pode ser ampliada da seguinte maneira: o futuro, a história, vamos trocar futuro por história. A história, quem deu o pontapé inicial na história? Deus. Deus criou todas as coisas. Antes da história não existia nada, se é que podemos dizer isso, além de Deus. Se Deus dá o pontapé, ou a história é um acaso e Deus reage à história, ou Deus é o autor da história. Então nós temos esses dois caminhos. Eu não acredito que Deus jogue dados com o universo. Eu acredito que Deus seja o soberano da história. Ok, vamos lá. Doutor. Por favor, você ia fazer alguma pergunta para mim, não? Eu tinha que fazer um intervalo, mas eu comecei com quem? Senão, eu comecei com você, né? Eu não me lembro. Eu comecei com ele. Então eu vou finalizar com você e vou pro intervalo. Tá bom. Vamos lá. Bom, perceba que isso é típico do calvinismo, essa dicotomia que não é só contrastante, mas contraditória, por mais que se negue e diga o contrário, entre a vontade revelada e a vontade decretada. Então, Deus, na sua vontade revelada, ele diz no 8º mandamento: não furtarás, tanto em Êxodo no capítulo 20 quanto em Deuteronômio capítulo 5. Mas na sua vontade decretada, ele decretou e quis que Judas fosse ladrão. E sabe o que é pior dentro desse absurdo? No dia do juízo final do trono branco, Deus vai chegar para Judas e vai falar: menininho, né, por que você fez isso? Por que você ambicionou as 30 moedas de prata? Por que você foi um ladrão? Por que você traiu meu filho com um gesto tão lindo que é o beijo? Senhor, eu fiz isso porque o Senhor incondicionalmente decretou e eu não tinha como fazer algo contrário. Quer dizer, isso é o cúmulo do absurdo. Isso não faz o menor sentido biblicamente. Não estou falando apenas de lógica, mas estou falando em termos bíblicos, né? Então isso não tem a menor racionalidade. Então não basta que uma doutrina obviamente ela seja revelada, ela tem que ser revelada. Eu creio nesse sentido com Nicolas, eu faço coro com ele que a revelação é mais importante do que a razão, mas Paulo também vai dizer para Timóteo, em uma das epístolas pastorais, o seguinte: evite contradições. E o Deus retratado na perspectiva calvinista, e de novo respeitosamente falando de ideias, de elementos filosóficos e tudo, ele é absolutamente contraditório. Ele diz: eu nunca ordenei que vocês queimassem os seus filhos ali a Moloque, que vocês erguessem os altares a Baal, mas no seu decreto oculto por debaixo dos panos ou do tapete, me permita usar essa linguagem, ele agiu de uma forma em que os judeus, os israelitas, não poderiam contrariar a vontade divina secreta e oculta, e eles serão culpados no final da história. Isso não tem o menor cabimento, é uma coisa absurda, isso não é paradoxo, isso é o cúmulo da contradição. Agora voltemos a João 17:12, que eu estou ensaiando uma resposta, eu vou ver se eu consigo agora trabalhá-la, né? Bom, João 17:12 diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ótimo texto, muito mal interpretado por muitas pessoas. E nós vamos tentar elucidar isso agora brevemente. O que significa a expressão o filho da perdição? É a expressão grega horuios tesapoleias, o filho da perdição, que também aparece aplicado ao anticristo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Mas para nós respondermos a essa pergunta, nós temos que entender os diversos significados que a Bíblia dá à palavra filho, ben em hebraico e huios em grego. E nós encontramos pelo menos 4 sentidos
quanto ao termo filho na Bíblia. Eu vou dar todos esses exemplos. Primeiro, filho ele pode significar simplesmente o descendente imediato de alguém. Por exemplo, é neste sentido em que Davi ele é chamado de filho de Jessé em 1 Samuel 17:58. Ele é um filho imediato. Em segundo lugar, filho pode significar descendente distante de alguém. É nesse sentido que Jesus, na genealogia em Mateus capítulo 1 e versículo 1, ele é chamado de filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, descendente numa linhagem mais distante de ambos. Em terceiro lugar, filho pode significar alguém que tem as características de. E é nesse sentido que, por exemplo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles são chamados filhos de Belial, ou seja, filhos do maligno. Ofni e Finéias, eles são tão ímpios que é como se o seu verdadeiro pai fosse Belial, o maligno, e não Eli. E é nesse sentido também que os ímpios são chamados de filhos da desobediência em Efésios capítulo 2, versículo 2. Eles desobedecem tanto a Deus que é como se a sua mãe fosse a própria desobediência. Em quarto lugar, filho também pode significar alguém destinado a. E é nesse sentido que a expressão filhos da ira ocorre em Efésios capítulo 2, versículo 3, ou seja, os ímpios, éramos por natureza filhos exatamente, da ira. Enquanto se mantêm na impiedade, são filhos da ira no sentido de que eles estão destinados à ira divina, a não ser que se arrependam dos seus pecados. Bem, o que isso tem a ver com o nosso texto? No caso de Judas Iscariotes, e eu vou dar informações que inclusive calvinistas de peso e exegetas concordam comigo, e isso é importante para não dizer, mas ele cita só autores arminianos ou algo do gênero, não. Então, no caso de Judas Iscariotes e do anticristo, eu entendo que eles são chamados de Hohuiostes Apoleias, o filho da perdição, por duas razões, que envolvem essas quatro perspectivas que envolvem o significado de filho mencionadas. Primeira razão, porque eles se comportam como perdidos. Não é porque Deus os destinou incondicionalmente, eu quero que Judas ele seja o traidor e ao mesmo tempo seja ladrão e que ele traia o meu filho com beijo, mas ainda assim eu vou culpá-lo no dia do juízo. Não, porque Deus preconhece que Judas se comportará como ímpio e não se arrependerá dos seus pecados. É por esta razão que o segundo sentido de filho da perdição ocorre, ou seja, por consequência disso, desse comportamento, ele é destinado à perdição. Segundo D.A. Carson, que é um importantíssimo exegeta e biblista calvinista do Novo Testamento, um ótimo autor, ele diz o seguinte: a expressão filho da perdição poderia referir-se ou ao caráter de Judas, que é exatamente o que eu estou defendendo, ou ao destino de Judas. Eu já misturo as duas coisas, eu divido um pouquinho de Carson, mas é interessante porque ele é honesto na explicação. As duas possibilidades são verdadeiras. Já de acordo com Leon Morris, um anglicano calvinista, a expressão filho da perdição significa caracterizado pela perdição. E não que ele foi predestinado a ser perdido. Olha que interessante. Outro autor chamado Paul Event, ele vai dizer que a expressão filho da perdição, ela aponta também para o caráter em vez do destino. E aí, olha o que F.F. Bruce, de saudosa memória, calvinista, exegeta neotestamentário, diz. Eu vou citar um calvinista. Um dos maiores nomes do grego. Um dos maiores, estudioso, né? Abro aspas para F.F. Bruce, no seu comentário de João. Abre aspas. Apesar do sabor de predestinação da linguagem de João, Judas não se perdeu contra a sua vontade. Até aí o Nicolas vai concordar, mas o texto continua. Mas com sua concordância, ele, Judas, podia ter atendido ao último apelo que Jesus lhe fez naquele gesto de comunhão na mesa do cenáculo, mas decidiu, em vez disto, entender-se com o grande adversário, ou seja, o diabo. Jesus não tem responsabilidade pela decisão fatal de Judas. Olha o que ele vai terminar dizendo. Este, como os outros discípulos, fora dado ao filho pelo Pai, mas a apostasia é uma possibilidade solene mesmo entre aqueles assim confiados a Jesus, fecha aspas para o calvinista F.F. Bruce. Então, esse texto de João 17:12, ele é pessimamente compreendido, porque normalmente calvinistas, com raras exceções, eu percebo que eles não se atêm a esses detalhes básicos, eles não estudam o sentido de filho e simplesmente já presumem, filho da perdição, Deus já determinou incondicionalmente, não tem nada disso no texto. Porque nós também éramos filhos da ira. Então perfeito, então essa é uma explicação muito mais coerente,
exegética, bíblica, lógica, racional, não macula o caráter de Deus, acaba ainda considerando a liberdade de Judas e não faz com que Deus tenha eventualmente que passar por um papelão no dia do juízo e condenar Judas por algo que ele mesmo determinou que ele fizesse. Bom, chamar as outras autoridades exegéticas é importante para o nosso debate, porque nós não fazemos teologia no vácuo, nós fazemos teologia na história. Mas eu discordo de muita coisa do Carson. Aquele livro Manifestações do Espírito dele tem umas abobrinhas exegéticas ali terríveis, umas explicações que ele dá que são assim dignas de circo, infelizmente. Até estranho alguém que escreveu Exegese e suas falácias cair alguns deles como esse. E o F.F. Bruce, realmente, muita coisa que eu já li dele é boa, mas nenhum teólogo é perfeito. Então, o que ele disse aí, realmente, é algo que eu não concordo. É preciso ver o contexto todo, né, do comentário dele, mas disso que eu realmente não concordo com isso. Assim como eu também não concordo com tudo que Calvino fala. Então é importante essa ressalva aí. Do texto de João 17:12, que o pastor Vailate comentou, do significado de filho e tudo mais, realmente a gente pode ter essas nuances todas de filho, é o contexto que vai determinar o que a palavra quer dizer. Mas o detalhe que chama a atenção ali é que Judas se perdeu para que se cumprisse a escritura. Tem um rina ali, a preposição indica propósito. Então ele se perdeu, se a gente tirasse o filho da perdição aqui e só colocasse que ele se perdeu para que se cumprisse. Então nós vemos que a vida de Judas, os atos de Judas, eles estão acontecendo para que a escritura seja cumprida, para que os decretos de Deus na história aconteçam. É importante a gente ressaltar esse detalhe aí do texto. Mas nos meus últimos 25 segundos, eu quero mencionar aqui outros textos que mostram que Deus determina coisas, até mesmo coisas contrárias à vontade revelada dele, pecados, né, por assim dizer. Ele não é o responsável pelo mal, mas ele decreta isso. Por exemplo, quando nós olhamos para Sansão, a paixão que ele tem por uma filisteia, o texto fala que os pais dele falaram: Sansão, mas busca outra mulher. Ele fala: não quero. E o texto fala: porque eles não sabiam que isso vinha de Deus, porque Deus buscava ocasião contra os filisteus. Você tem o exemplo dos filhos de Eli também. Eles não ouviram o pai porque Deus queria matá-los, é o que diz o texto de 1 Samuel. Até mesmo o pecado de Absalão foi preordenado por Deus por conta do que Davi fez. E o texto mostra isso como algo que se cumpriu, porque Deus havia decretado isso. Então, você tem textos bem contundentes que mostram os decretos de Deus, inclusive para coisas moralmente erradas, o que não torna Deus culpado. É um paradoxo, realmente, mas não torna Deus culpado do mal moral. Bom, 2 minutos e 45, então eu falei que eram 2 minutos, mas era mentira, pessoal, era uma pegadinha do malandro, então agora são 2 minutos e 40 segundos. A partir de agora você tem do 49 até os 52, aí quase 51 e meio. Tá bom. Bom, para que se cumprisse a presença de rina no texto de João capítulo 17, versículo 12, eu concordo com o Nicolas, com a seguinte distinção. Claro, para que a escritura se cumprisse, por quê? Porque Deus, que é onisciente, ele viu desde a eternidade que Judas faria mau uso da sua liberdade, por exemplo, para atrair o seu filho Jesus. Então, Deus, podendo impedir o pecado da traição, ele resolve não fazê-lo sem que ao mesmo tempo ele cause, ele provoque esse pecado no coração de Judas, que é o que o calvinismo diz que ocorreu, porque se Deus determina todas as coisas e o pecado é uma coisa, então Deus colocou no coração de Judas a intenção e o desejo de trair a Jesus, mas ele fez isso de tal forma a tornar Judas indesculpável. Mais uma vez, isso para mim não é paradoxo, é uma contradição. Não dá para, digamos que, refutar ou trabalhar a resposta a todos os textos do Nicolas, né, bem brevemente. Eu vou me deter num texto só, que ele citou, dentre vários. Ele citou Sansão, citou os filhos de Eli, citou Absalão. Eu vou pegar aqui o caso dos filhos de Eli, tá? Então, 1 Samuel 2,25 diz assim: pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas os filhos de Eli não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ora, por que Deus queria matar os filhos de Eli, Ofni e Finéias? Porque Deus queria puni-los pelos seus diversos e reiterados pecados que Deus não determinou que eles praticassem. Então, primeiro, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram chamados de filhos de Belial, como nós mencionamos. Isto eram pessoas
pessoas cujas vidas eram caracterizadas pela perversidade, conforme 1 Samuel 2,12. Segundo, eles tinham o costume de pegar para eles os animais que eram sacrificados ao Senhor, 1 Samuel capítulo 2, versículos 13 a 17. Terceiro, eles eram violentos, visto que os servos deles ameaçavam tomar a carne do sacrifício, né, dos ofertantes à força, caso eles não a dessem para os filhos de Eli, conforme 1 Samuel 2,16. Quarto, eles eram promíscuos, porque eles se deitavam com várias mulheres que se juntavam em bandos aí à porta da tenda da congregação, conforme 1 Samuel 2,22. Quinto, eles possuíam uma péssima reputação diante do povo de Israel, conforme 1 Samuel 2,23 a 24. E sexto, eles, por meio de suas práticas pecaminosas, eles também contribuíam para que o povo de Israel pecasse contra Deus. Além de serem pessoas que, conforme o texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, sobretudo na leitura da Septuaginta, e talvez tenha havido uma corrupção no texto hebraico em algum momento, não digo no texto original, mas em algum momento em manuscritos do hebraico, eles blasfemavam continuamente contra Deus no seu coração. Então é por tudo isso que Deus deseja justa, correta e de forma santa matá-los. Então não há nenhuma arbitrariedade. Ok. Eu vou aumentar então para 3 minutos, porque 2 minutos eu acho que ficou bem corrido, então dos 52... Desculpe que eu corri por isso aqui. Não tem problema. Tive que metralhar aqui. Nicolas, você vai até os 55, Ok, bora. bom, realmente o texto mostra que aqueles homens eram maus, e Deus está punindo aqueles homens, mas a questão é que o texto fala que eles não ouviram a repreensão do pai porque Deus queria matá-los, ou seja, Deus agiu no coração dos dois e bloqueou, falou, vocês não vão se arrepender, porque eu quero matá-los. Então o ponto é que Deus agiu no coração do indivíduo. Deus agiu no coração de Hofni e Finés para que eles não ouvissem a voz do Pai. Isso mostra a soberania de Deus dentro dos indivíduos, nos detalhes ali. E quando nós olhamos, por exemplo, para textos como Daniel 4,35, nós lemos o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, mostrando que Deus é infinitamente superior a toda a criação. E segundo a sua vontade, aqui o verbo que aparece é o verbo que em 4:17, 25, 32 e em 5:21 é traduzido por quer, que Deus entrega os reinos a quem ele quer. Então mostra uma vontade soberana, absoluta de Deus. Então, segundo a sua vontade, ele opera o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ou seja, não há nenhum homem que pode se opor à vontade de Deus, aos decretos de Deus, e falar, peraí, o que você está fazendo? Eu tenho minha liberdade. Judas não poderia falar, peraí, eu quero ser amigo de Jesus, eu não quero traí-lo. Ele não podia fazer isso, porque Deus opera todo o exército do céu e da terra, todos os moradores da terra, como ele quer. E essa questão de Deus saber o futuro, dele escrever a história, porque ele viu o que aconteceria, isso é fazer com que a vontade de Deus esteja sujeita, ou os decretos de Deus estejam sujeitas a um ente, a um ser que está fora dele, porque a história não existe por si só. Paulo fala que tudo vem dele. Mas você tá achando que a história é um ser? Não, é isso que eu estou falando, é contraditoriamente lógico, porque quem escreve a história? Quem que criou a história? Quem que colocou a história em movimento? Quem que fez com que o conceito de tempo e espaço existisse? É Deus. Então, dizer que Deus apenas olhou a história e ele fez os seus decretos a partir do que ele viu, é dizer que a história é como que um ser, como que uma coisa, a palavra que quiser, a parte de Deus. E que Deus, ele sujeitou os seus planos a isso. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos Deus escrevendo a história, Deus colocando a história em movimento a partir dos seus decretos. Então, não é que Deus escreveu a história a partir do que ele viu. Deus escreveu a história a partir da sua vontade. Então, nós realmente temos a presciência de Deus, mas nós não podemos ver Deus, os atributos de Deus de modo isolado. Deus é presciente, é onisciente, mas ele também é soberano. Quando nós lemos o texto de Efésios 1:11, nós vemos de modo muito claro o apóstolo Paulo falando que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz tudo conforme a sua vontade. A centralidade dessas ações, da história, não está apenas na onisciência, está na vontade de Deus. Esse foi o corte, amados. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até a próxima.